Olá, sabidinhos do Colégio Saber! No dia de hoje, vamos estar gravando uma aula sobre campo elétrico para que você possa estudar um pouco mais e aproveitar melhor o seu tempo durante essa quarentena. O que seria esse campo elétrico e onde nós vamos utilizar esse campo elétrico? Sabemos que o campo gravitacional ele foi usado para explicar a gravidade, assim como o campo elétrico vai ser utilizado para explicar a eletricidade. Podemos encontrar a presença do campo elétrico no processo de funcionamento do flash de uma câmera fotográfica, na apresentação de luminosidade de uma certa lâmpada e até mesmo em alguns exames, por exemplo, no eletrocardiograma. Esse campo elétrico, na verdade, é uma certa região do espaço onde uma partícula eletrizada vai ficar submetida à ação de uma força elétrica. Nós temos aqui uma determinada partícula que foi colocada em um determinado ponto do espaço. Essa partícula vai estar modificando uma certa região que a circunda. Na verdade, o que essa partícula vai fazer é criar uma região de campo elétrico. E como é que nós vamos saber qual é a região que está sofrendo influência desse campo elétrico? Para isso, nós vamos precisar de um segundo corpo. Corpo esse representado por esse Qzinho minúsculo, ao qual nós chamamos de carga de prova. Para que serve essa carga de prova? Para verificar se no local onde ele se encontra existe ou não influência de um campo elétrico. O que é que acontece? Se nós pegarmos essa carga de prova, colocar em um determinado ponto e essa carga de prova sofrer a ação da força elétrica, é porque ela vai estar em uma região de campo elétrico. Observem vocês que eu peguei a carga de prova e coloquei em 3 pontos diferentes. Nesses 2 pontos aqui, essa carga de prova está sofrendo a ação da força elétrica, o que significa dizer que nesses 2 pontos existe influência de um campo elétrico. Em contrapartida, ao colocar a carga de prova nesse terceiro ponto, a gente está verificando que ela não está sofrendo a ação da força elétrica, porque ela não está em uma região de campo elétrico. Esse campo elétrico, na verdade, ele é um vetor. Sendo um vetor, ele vai ter módulo, ele vai ter direção e ele vai ter sentido. Uma das maneiras de calcular o módulo do vetor campo elétrico é usando aquelas 2 expressões. O campo elétrico, representado pelo E aqui, vai ser a razão entre a força elétrica e o módulo da carga. Ou nós podemos também verificar que o módulo do campo elétrico vai ser constante, módulo da carga formadora de campo dividido pela distância ao quadrado. Na verdade, pessoal, se vocês lembrarem, pegando a primeira fórmula, o que é que nós temos ali na primeira fórmula? Nós temos que o módulo do campo elétrico será igual à força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. Lembrando a vocês que essa força elétrica será calculada através da lei de Coulomb. Constante, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Aqui é a força elétrica. Isso daqui tudo é através da lei de Coulomb. E embaixo aqui nós temos o módulo da carga de prova. Lembre-se que o Q maiúsculo é a carga formadora de campo e o Q minúsculo é a carga de prova. Podemos muito bem simplificar isso aqui. Esse daqui simplifica este. O que foi que restou para a gente? Restou para a gente que o módulo do campo elétrico será igual a constante módulo da carga formadora de campo dividido pela distância ao quadrado, que é justamente o que nós temos lá do outro lado. Lembrando para vocês que a unidade de força no sistema internacional é Newton e a unidade de carga no sistema internacional é Coulomb. Então aqui estão 2 maneiras de a gente calcular o módulo desse vetor campo elétrico. Mas lembrando vocês, se é um vetor, além do módulo, vai possuir também uma direção e um sentido. A direção do vetor campo elétrico sempre será a mesma da força elétrica. Então grave bem isso. Vetor campo elétrico e vetor força elétrica sempre terão a mesma direção. E o sentido? O sentido vai depender do sinal da carga. Se nós levarmos em consideração a carga de prova, quando a carga de prova for positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica terão o mesmo sentido. Agora, se essa carga de prova for negativa, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica terão sentidos opostos. Analisando agora de acordo com o sinal da carga formadora de campo.
Quando a carga formadora de campo for positiva, nós teremos um campo de afastamento. Se for negativa, nós teremos um campo de aproximação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor esses dois fatores. Muito bem, fazemos um exemplozinho para ficar melhor de vocês entenderem. O que é que nós temos aqui? Nós temos três situações. E a questão está pedindo que em cada caso represente o vetor campo elétrico. Observe que eu não estou pedindo para calcular, eu estou pedindo para representar. Então nós vamos desenhar esse vetor campo elétrico. Como é que a gente tem que fazer? Primeiro vamos olhar o que eles têm em comum. O que é que eles vão possuir em comum? A direção. A gente viu aqui na situação anterior que o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sempre terão a mesma direção. Então eu vou olhar logo para a direção que fica mais fácil. Qual é a direção dessa força elétrica? Vertical. Se essa força elétrica está na vertical, o meu campo elétrico também vai estar na vertical. Agora, nós precisamos saber se esse campo elétrico vai estar apontando para cima ou se esse campo elétrico vai estar apontando para baixo. E como é que nós vamos saber? Olhando o sinal da carga. Observem vocês que essa carga é positiva. E vimos há poucos instantes que quando a carga for positiva, o campo elétrico, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica terão o mesmo sentido. Então, se terão o mesmo sentido, nesse caso específico, nosso campo elétrico vai estar na vertical apontando para o norte ou apontando para cima. Então é simplesmente isso. Já sabemos como representar o vetor campo elétrico. Vamos para mais uma alternativa. O que é que nós temos ali? Nós temos uma partícula negativa, uma carga de prova negativa, e ali nós temos ali a força elétrica. Qual é a direção daquela força elétrica? Olha, olhando para a figura, a gente está vendo que a direção dessa força elétrica é horizontal. O que significa dizer que o nosso campo elétrico também vai estar na horizontal. Agora, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber se esse campo elétrico vai estar apontando para a direita ou se ele vai estar apontando aqui para a esquerda. Mais uma vez, como é que nós vamos saber? Olhando o sinal da carga. Lembre que essa carga aqui ela é negativa e quando a carga de prova é negativa, vetor campo elétrico e vetor força elétrica terão sentidos opostos. Se terão sentidos opostos, então meu campo elétrico vai ser representado dessa maneira, na horizontal para a esquerda, enquanto que a força está na horizontal para a direita. E finalizando esse exercício, vamos representar o vetor campo elétrico naquela situação. Aquela força elétrica ela está inclinada, o que significa dizer que o nosso campo elétrico também vai estar inclinado. O que é que nós precisamos descobrir agora? Se esse campo elétrico vai estar apontando aqui no mesmo sentido da força elétrica ou no sentido oposto da força elétrica. Como é que vamos saber? Olhando o sinal da carga. Essa carga é positiva. Lembre-se que aqui é a carga de prova. Essa carga de prova ela é positiva. E quando a carga de prova é positiva, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico terão o mesmo sentido. Se terão o mesmo sentido, significa dizer que nosso campo elétrico vai estar representado dessa maneira. Até aí, pessoal, tudo bem? Espero que eu esteja entendendo. Então, por enquanto, nós aprendemos apenas a representar o vetor campo elétrico. Vamos para mais uma questão. Só um minutinho. Tá lá. Questão número 2. Em uma certa região do espaço em que existe vácuo, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 Nm ao quadrado por côlono ao quadrado. Então está aqui, ó, valor da constante 9 vezes 10 elevado a 9 Nm ao quadrado por côlono ao quadrado. Para quem não lembra, Newton é a unidade de força, metro é a unidade de distância, se a distância está ao quadrado, e côlono é a unidade de carga elétrica. Carga vezes carga vai ficar côlono vezes côlono, então fica côlono ao quadrado. Muito bem. Estabelecer-se um campo elétrico, cujo valor desse campo elétrico, então o módulo do campo elétrico, vai ser 2 vezes 10 elevado a 7 Newton por côlono.
Aí ele diz, a carga que origina tem módulo 8 microcoulomb. Então, a carga que origina o campo elétrico, é o Q maiúsculo, tem um módulo 8 microcoulomb. A que distância da carga essa medida de campo elétrico foi efetuada? Então, ele está querendo saber o valor da distância. Bom, primeiro nós temos que lembrar que a carga elétrica ela tem que estar em coulomb. Então, para quem não lembra, microcoulomb, basta você pegar o 8 e multiplicar por 10 a menos 6. Transformamos de microcoulomb para coulomb. Agora é apenas aplicar a fórmula, substituir esses valores na fórmula. A gente viu há poucos minutos que o módulo do vetor campo elétrico vai ser constante módulo da carga formadora de campo dividido pela distância ao quadrado. Ora, pessoal, o que é que nós temos ali? Módulo do campo elétrico, que vai valer 2 vezes 10 elevado a 7. Então, vamos substituir 2 vezes 10 elevado a 7. Valor da constante. Constante vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, está aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Módulo da carga formadora do campo. O valor da carga é 8 vezes 10 a menos 6. Já vou tirar do módulo logo. Você pega o número, tira do módulo, ele vai ficar positivo. Então, aqui nós teremos 8 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo a distância que vai estar ao quadrado. Lembrando a vocês que ele está querendo saber o valor da distância. Então vamos inverter aqui para ficar mais fácil de calcular. Distância ao quadrado vai ser 9 vezes 8 dá 72. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Então vai ficar a base 10. 9 menos 6, mais 3. E aqui embaixo fica 2 vezes 10 elevado a 7. Muito bem, pessoal. Fazendo esse cálculozinho, não é tão difícil assim. Nós temos aqui 72 dividido por 2, que vai dar um valor de 36. Opa, deixa eu voltar aqui um minutinho. Isso. 72 dividido por 2, que dará 36. E divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 3 menos 7 vai ficar menos 4. Só que ele quer a distância. Então, nós vamos pegar aqui a raiz quadrada de 36 vezes 10 a menos 4. Raiz quadrada de 36 é 6 e raiz quadrada de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Então, isso daqui é 0,06 unidade de distância no sistema internacional, metros. Mas observe que lá não está em metros, lá está em centímetros. E 0,06 metros, na verdade, equivale a 6 centímetros. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Então, está aqui uma questão onde nós aplicamos aí uma das fórmulas para calcular o módulo do vetor campo elétrico. Tudo bem? Opa! Muito bem, dando prosseguimento, linhas de força. O que seriam linhas de forças? São linhas imaginárias que tangenciam os vetores campo elétrico em cada ponto. Vocês estão lembrados que a gente viu que quando a carga formadora de campo for positiva, eu terei um campo de afastamento e quando for negativa, eu terei um campo de aproximação? Pois bem, observem aqui essa situação. Nós temos uma carga positiva e essa carga positiva está gerando ao redor dela um certo campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai ser tangenciado por essas linhas de força, que nesse caso serão terá um campo de afastamento. Quando a carga for positiva, nós temos aqui um campo de afastamento. O que seria isso? Observe que essas linhas elas estão se afastando do centro da carga. Porém, se a carga for negativa, aí nós vamos ter um campo de aproximação. Então, observe que essas linhas estão se aproximando do centro da carga. Então, carga positiva gera campo de afastamento, carga negativa gera um campo de aproximação.
É importante que vocês percebam nessas figuras que essa partícula e aquela, elas estão isoladas. O que seria isso? É como se nós estivéssemos nessa situação olhando para apenas esse corpo e nessa outra situação nós também estamos olhando apenas para este corpo. Então são corpos solitários, sozinhos. De tal maneira que se eu pegar um corpo carregado positivamente e colocar próximo a um corpo carregado negativamente, aí eu já vou ter essa situaçãozinha aqui. Mas o que você precisa saber é o seguinte, que quando a carga é positiva está gerando um campo de afastamento, e quando a carga é negativa está gerando um campo de aproximação. Então é bem simples. Olha o sinal, positivo e negativo. Positivo é afastamento, negativo é aproximação. Vamos fazer uma questãozinha para vocês entenderem melhor. Observe o desenho das linhas de força do campo eletrostático gerado pelas pequenas esferas carregadas com cargas elétricas QA e QB. Pergunta: qual é o sinal do produto de QA e QB? Olha, pessoal, esse daqui é QA, aquele lá é QB. Vocês estão enxergando na figura que em QA essas linhas estão o quê? Se afastando? Se elas estão se afastando é porque QA vai ser positivo. Em contrapartida, do outro lado as linhas estão se aproximando. Então QB vai ser negativo. O que é que o item A está pedindo a gente? O produto de QA e QB. Então, ó, QA vezes QB, o que é que vai acontecer? QA é mais, QB é menos. Mais vezes menos será menos. Então aqui nós teremos um sinal negativo. Tranquilos? Em que ponto C ou D o vetor campo elétrico resultante será mais intenso? Onde é que o vetor campo elétrico resultante vai ser mais intenso? Aqui é bem simples também. Se você lembrar da fórmula, o módulo do vetor campo elétrico vai ser constante módulo da carga formadora de campo dividido pela distância ao quadrado. Não sei se fica fácil de vocês enxergarem, porque a figura não está muito nítida, mas observe que o ponto C, aqui no ponto C, as linhas elas estão mais próximas. Se essas linhas estão mais próximas, significa dizer que a distância entre elas é menor. E se a distância entre elas é menor, é porque o campo elétrico ali no ponto C ele será maior, ele será mais intenso. Então, em que ponto C ou D o vetor campo elétrico resultante é mais intenso? No ponto C, porque as linhas de forças elas estão mais próximas. Campo elétrico uniforme. O que seria isso? Campo elétrico uniforme, normalmente nós temos quando nós possuímos aí duas placas. Essas placas estão eletrizadas com sinais opostos, ou seja, uma é positiva e outra é negativa. E observem vocês que no caso da positiva nós temos um campo de afastamento, no caso da negativa nós temos um campo de aproximação. Como é que eu vou saber se o campo é elétrico e uniforme? O campo elétrico ser uniforme, as linhas de forças têm que ser paralelas e igualmente espaçadas. Então percebam que essas linhas elas são paralelas e igualmente espaçadas. Nós vamos obter um campo elétrico uniforme quando essas placas estiverem separadas a uma pequena distância. Agora observe, se nós, por exemplo, pegarmos aquelas mesmas placas, onde uma placa A está positiva e a outra B está negativa, só que agora eu vou aumentar a distância entre elas, então imagine que eu aumentei a distância entre elas. A gente vai perceber o seguinte, que na região central nós vamos ter um campo elétrico representado por essas linhas, dessa maneira aqui, ó. Na região central as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, porém nas extremidades nós vamos ter mais ou menos isso aqui, ó. O que é que eu estou querendo que vocês percebam? Eu estou querendo que vocês percebam que a partir do momento que você pega essas placas e aumenta a distância entre elas, nas bordas o campo elétrico ele não será uniforme, ele será variável. Dizer que o campo elétrico é uniforme é dizer que ele vai manter todas as características dele, ou seja, ele vai manter o módulo, ele vai manter a direção e ele vai manter o sentido. Em outras palavras, se eu chegar aqui nessa regiãozinha aqui, que é uma região de campo elétrico uniforme, e marcar um ponto C e um ponto D, o valor do campo elétrico do ponto C será o mesmo do ponto D, porque esses dois pontos estão em uma região de campo elétrico uniforme.
linhas paralelas e igualmente espaçadas. Mas aqui, pessoal, nós só vamos ter um campo elétrico uniforme nessa situação, na parte central. Nas bordas você percebe que a distância dessa linha para essa, ela vai modificando. Isso daqui é o que nós chamamos na física de efeito de bordas. O que é que nós estamos querendo dizer para vocês? Que nas bordas o campo elétrico ele não vai ser uniforme, ele vai ser variável. Bom, vamos fazer uma questãozinha. Para cá. Um ponto material de massa 1 miligramas. Então está aqui, ó, a massa desse ponto material vale 1 miligramas. Então lembrar do prefixo mili. Mili é quanto mesmo? 10 a menos 3. Ou seja, isso daqui é 1 vezes 10 a menos 3 gramas. Eu estou transformando de mili para gramas. Então, um ponto material de massa 1 miligrama, eletrizado com carga 2 microcoulomb. Então, está aqui o valor da carga, 2 microcoulomb. É abandonado no interior de um campo elétrico uniforme, cuja intensidade desse campo elétrico, está aqui o módulo do campo elétrico, vale 8 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb. Desprezando a ação da força gravitacional, determine, letra A de amor, o módulo da força elétrica que atua na carga. Olha, pessoal, letra A, como é que a gente vai determinar o módulo dessa força elétrica? Vocês estão lembrados que o módulo do campo elétrico, só um minutinho, para ficar mais organizado. Vocês estão lembrados que o módulo do campo elétrico pode ser calculado desta maneira? Então, para eu achar o módulo da força elétrica, o que é que nós precisamos fazer? Pegar o módulo da carga e multiplicar pelo módulo do campo. A carga nós temos e o campo, o módulo do campo nós também temos. É só substituir os valores. Então vamos para cá. Quanto é a carga? 2 microcoulomb. Lembre-se que a carga tem que estar em coulomb. Então aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 6. Nós estamos transformando de microcoulomb para coulomb. Quanto é o módulo do campo? 8 vezes 10 elevado a 4. Fazendo o cálculo, a força elétrica será igual. 2 vezes 8 dará 16, multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base, somos expoentes. Menos 6 com 4 dará menos 2. Então está aqui, 16 vezes 10 a menos 2 newton. Que se você quiser escrever, você pode dizer que vale 0,16 newton. Tanto faz um como o outro. Então vou colocar aqui a resposta da letra A. O valor da força elétrica é 0,16 newton, que é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 2 newton. Letra A está respondida. Vamos para a letra B. A aceleração que a carga adquire. Então, apagando aqui, devido à falta de espaço, a aceleração. Vamos lá, letra B. Ó, pessoal, é mais ou menos o seguinte. Nós temos uma região de campo elétrico uniforme. Está aqui, ó. Placa positiva, placa negativa. Aqui está as linhas de forças que são paralelas e igualmente espaçadas. O que foi que o cara fez aí? Ele abandonou essa partícula aqui, ó, em um determinado ponto. Sei lá, imagine que ele abandonou essa partícula aqui, ó. Carga positiva. Aqui é mais, então a força elétrica vai estar atuando dessa maneira, nessa direção e nesse sentido. E aí o que é que acontece? Se ela abandonou, a velocidade inicial aqui vale 0. Mas, devido ao princípio de atração e repulsão e devido à ação da força elétrica e o campo elétrico ali, essa partícula ela vai sair desse ponto e vai para o outro ponto aí qualquer. Ou seja, ela estava parada e começou a ter uma certa velocidade. Significa dizer que ela vai ter aceleração. Aí ele quer saber na letra B qual é o valor dessa aceleração.
Lembrando a vocês, força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força que está atuando aqui nessa partícula? A força elétrica. Então, terei força elétrica é massa vezes aceleração. Qual foi o valor da força elétrica? Ainda está aqui, ó, 16 vezes 10 a menos 2. Quanto é a massa da partícula? Opa, cuidado, que aquela massa ali ela está em gramas e a massa ela tem que estar em quilogramas. Lembre-se que 1 quilogramas equivale a 1000 gramas. Se 1 quilogramas equivale a 1000 gramas, como é que eu faço para transformar de grama para quilograma? Basta eu dividir por 10 elevado a 3, ou seja, dividir por 1000. Então, se você pegar 10 a menos 3, que é o que está aqui, ó, e dividir por 10 a mais 3, isso dará um valor de 10 a menos 6 kg. Então, aqui nós teremos uma massa de 10 elevado a menos 6 kg. E com isso, nós vamos achar a aceleração. Quanto é que vai valer a aceleração? Vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 10 a menos 6. Ó, 16 vezes 10 a divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 2 menos 6. Menos com menos é mais, menos 2, mais 6, 4. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta da letra B, a aceleração vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a 4, 10 elevado a 4 metros por segundo ao quadrado. Está faltando apenas a letra C. O que é que ele pede na letra C? Em que o instante que um ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Então ele está querendo saber o instante e a distância percorrida. Mas, queridos, vou apagar aqui por falta de espaço. Então, o que é que nós vamos perceber aqui? Ele foi abandonado, velocidade zero. Aí ele está dizendo em quanto tempo essa partícula vai adquirir uma velocidade de 320 metros por segundo. Então a velocidade está mudando. Significa dizer que é um movimento variado. Se é um movimento variado, nós podemos usar isso aqui, ó, V igual a V0 mais a tempo. Então, lembrando quanto é a velocidade final? Ele está dizendo que a velocidade final vai ser 320 metros por segundo. Então, aqui é 320. A velocidade inicial, se foi abandonado, é 0. A aceleração, nós achamos na letra B, 16 vezes 10 elevado a 4. E com isso, nós achamos o tempo. Isolando o tempo, nós teremos 320 dividido por 16 vezes 10 elevado a 4. Fazendo a continha aqui, ó, 32 dividido por 16 dá 2, aí fica assim, ó. Muito bem. Depois vocês treinam aí a matemática de vocês. Então, nós teremos 20 vezes 10 a menos 4 segundos. Você pode escrever 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Dará um mês. Então, está lá o intervalo de tempo que essa partícula está gastando para sair do repouso e atingir uma velocidade de 320 metros por segundo. 2 vezes 10 a menos 3 segundos. E está faltando também a distância percorrida, né? Então, suponha que essa partícula saiu desse ponto e veio para isso aqui, ó. Atingindo aqui uma velocidade de 320 metros por segundo. Qual foi a distância percorrida por essa partícula? Bom, aqui existem várias maneiras de fazer. Uma das maneiras que nós podemos utilizar, ou uma das fórmulas que nós podemos utilizar para achar essa distância, é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quanto foi a velocidade final? 320. Quanto foi a velocidade inicial? 0. Aí fica 2 vezes a aceleração, nós achamos na letra B, 16 vezes 10 elevado a 4. E isso vai me fornecer o deslocamento.
Fazendo a continha aqui, vamos isolar o deslocamento, que é o que a gente precisa descobrir. Então, eu vou usar uma tática aqui, 320 ao quadrado é 320 vezes 320. Vocês vão entender já, porque eu estou escrevendo assim, para simplificar e ficar mais fácil. E aqui nós temos, 2 vezes 16 dá 32, e aqui fica 10 elevado a 4. Fazendo essa continha básica, né? Não é tão difícil assim essa continha. O que é que nós vamos perceber? Nós teremos isso aqui, Nós podemos chegar aqui, 32 dividido por 32 dá 1. Então aqui vai restar 3, 2, 0, 0, que é 320 vezes esses 10 aqui, Então fica 3.200. E aqui embaixo, 10 elevado a 4. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos... Opa, só um minutinho, passei o slide sem querer, só um minutinho, muito bem. O que é que nós podemos fazer? Aí nós vamos pegar aqui, eu vou jogar para cá, o espaço está pequeno. O que é que nós podemos fazer aqui? O ΔS será igual a 3.200 vezes 10 a menos 4. 10 a mais 4 está no denominador, quando vai para o numerador, troca o sinal do expoente. Era mais 4, fica menos 4. E, finalizando, esse ΔS será 32 vezes 10 a menos 2. Observe que eu retirei esses 2 zeros que estavam ali. O que nos permite concluir que esse deslocamento será 0,32 metros. Com isso, a gente finaliza essa questão. Então, assim... não é uma questão muito difícil, basta depois você com calma estudar um pouco mais e com certeza você irá compreender. Então por hoje a gente finaliza, espero que vocês tenham aproveitado, fique com Deus, até a próxima e nunca esqueçam, saber é poder. Um forte abraço.